Recebemos no Caldas de Freiras, recebemos o orçamento do Caldas de Freiras. Caros amigos e camaradas, autarcas, cumprimentar o Presidente da Conselhia pela escolha que fez em relação a este espaço para a nova sede do Partido Socialista, o Amândio Silva, e de facto é uma sede com melhores condições que a anterior, mais espaço, mais barata, que nos tempos que correm é importante, que a que tínhamos anteriormente, com uma melhor localização, com boas condições, para fazer aquele trabalho que nós precisamos continuar a fazer, que é receber os cidadãos de Câmara de Lobos e apresentar soluções para a resolução dos seus problemas no concelho. Quero cumprimentar também o Carlos Gonçalves, nosso vereador na Câmara de Câmara de Lobos, e todos os autarcas e os dirigentes da Conselhia de Câmara de Lobos, que tomaram posse há um ano atrás, mas que têm vindo a fazer um trabalho muito importante pelo Conselho de Câmara de Lobos. E eu julgo que hoje há condições para entrarmos numa nova etapa para as eleições autárquicas do próximo ano, de outubro próximo. E temos hoje condições, porque temos boas soluções para o Conselho de Câmara de Lobos. E a situação hoje que se vive está aos olhos de todos os madeirenses e porto-santenses, nomeadamente em relação àquilo que é a situação em que o PSD colocou a região autónoma da Madeira. Nós atravessamos o momento mais grave da nossa vida desde a implantação da democracia. Pela primeira vez desde 1974, as nossas condições de vida, em vez de melhorarem, estão a degradar-se. Estamos a caminhar numa ladeira descendente em matéria de direitos sociais e da nossa própria qualidade de vida, fruto da governação destes 30 e tal anos por parte do PSD, nas câmaras municipais e juntas de freguesia e no governo regional. Como é do conhecimento de todos nós, a região autónoma da Madeira atravessa uma grave crise. E Câmara de Lobos é o concelho que essa crise se faz sentir com mais força. Nós temos no Conselho de Câmara de Lobos 21,8% pessoas inscritas no centro de desemprego ou nos centros de emprego. Os centros de desemprego, porque ninguém consegue encontrar trabalho. São cerca de 4.000 cidadãos do Conselho de Câmara de Lobos que estão no desemprego e que neste momento não encontram trabalho na região autónoma da Madeira. E aquilo que temos assistido é à saída de pessoas do Conselho de Câmara de Lobos para as terras de imigração. Mas gostaria só de dar aqui um dado em termos regionais. A 1 de janeiro de 2011, na região autónoma da Madeira, existiam 120.000 madeirenses a trabalhar, 120.000 postos de trabalho. A 30 de setembro de 2012, existem 106.000 postos de trabalho na região autónoma da Madeira. 14.000 postos de trabalho desapareceram da nossa economia em menos de 2 anos. E, infelizmente, aqueles que são os sinais do nosso orçamento regional, aprovado na Assembleia Regional, com os votos do PSD, para 2013 não se perspectiva uma alteração da trajetória da falência de empresas, do aumento do desemprego e da diminuição dos postos de trabalho. E vamos entrar no novo ano, em 2013, numa situação muito complicada para a região autónoma da Madeira. Nós vivemos, de facto, uma epidemia social. A questão do desemprego é, sem sombra de dúvidas, o pior problema que temos e aquele que mais nos aflige e para o qual tentamos e apresentamos na Assembleia Regional soluções, mas que não têm tido da parte do PSD que nos governa aceitação. Mas esta epidemia social está a levar também a situações de miséria completa, e não é só em Câmara de Lobos, é em todos os concelhos da região. Tanto mais, fruto desta realidade, o Governo da República e o Governo Regional, através da Segurança Social, criaram as chamadas cantinas sociais. O que é certo é que na semana passada viemos a saber que havia um orçamento de 1.100.000, ou melhor, 1.100.000 euros para as cantinas sociais na região autónoma da Madeira e só veio, durante o ano de 2012, 100.000 euros. Ou seja,
o governo PSD, CDS na República e PSD na Madeira, que são os responsáveis por criarem o problema e a situação grave que as famílias atravessam, depois criam mecanismos de compensação, mas aí também falham, porque a seguir não transferem as verbas a que se comprometeram com a região autónoma da Madeira. E o CDS, que é muito dado a fazer propaganda na lógica da solidariedade, é o responsável, em termos nacionais, pelas questões que têm a ver com a segurança social e o apoio àqueles que atravessam dificuldades. Mas é esses que fazem tanta propaganda na região autónoma da Madeira, ajudaram a colocar a Madeira na atual situação e hoje, até naquilo que se comprometeram, nomeadamente no apoio à região autónoma da Madeira em matéria de cantinas sociais, estão a falhar com as transferências financeiras para a região. Mas isto denota também aqui outra coisa, uma coisa muito simples. Durante muitos anos dizia-se que a Madeira e os madeirenses viviam num cantinho do mundo. Hoje parece que o que se diz, e o que se vê e o que se sente no dia a dia é que vivemos num cantinho do inferno. Porque hoje há fome na Madeira. E só surgem cantinas sociais porque há fome na Madeira. E há pessoas que não têm recursos financeiros nem para se alimentar. Há hoje crianças que passam fome na nossa terra. E é necessário encontrar soluções. E o Partido Socialista propôs na Assembleia Regional soluções, nomeadamente apoio à alimentação escolar. E o deputado deste Conselho, do PSD, votou contra esse apoio à alimentação das crianças. Daqui se vê a insensibilidade daqueles que, por um lado, criaram o problema e hoje, que têm responsabilidades governativas, quer no país, quer na região, quando aparecem soluções, chumbam essas soluções. E julgo que hoje estão criadas as condições e os madeirenses estão-se a perceber que é necessário uma mudança política na região autónoma da Madeira. As próximas eleições são as eleições autárquicas. E eu não tenho dúvidas que vai haver muitas mudanças em muitas câmaras e juntas de freguesia na região autónoma da Madeira. E vai existir essas mudanças porque os madeirenses querem hoje a mudança. A palavra que se mais ouve na nossa terra é a mudança. As pessoas querem mudança de políticas. As pessoas querem mudança de protagonistas. As pessoas não querem continuar a ter aqueles à frente dos destinos da região e das câmaras e das juntas de freguesia que levaram a Madeira a esta situação. As pessoas querem soluções novas, caras novas. E aqueles que nos conduziram a este precipício em termos de dificuldades não são aqueles que nos podem tirar desta situação. E todos os madeirenses e porto-santenses já perceberam isso e hoje eu tenho o sentimento dos contactos que faço com as pessoas, dos estudos de opinião que o Partido Socialista também manda realizar, que hoje estão criadas as condições para a mudança política em toda a região autónoma da Madeira. E isso vai acontecer em outubro próximo e disso não tenho a menor dúvida. Por outro lado, nós entramos no ano 2013 com uma sombra no horizonte, uma nuvem negra. E essa nuvem negra chama-se Lei de Finanças para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Foi aprovada no Conselho de Ministros há 2 dias. Pouco sabemos em relação ao conteúdo dessa lei, mas esse pouco sabemos em relação à Lei de Finanças Regionais, mas esse pouco diz-nos que esta lei não serve a Madeira, nem serve os madeirenses. Esta Lei de Finanças Regionais é contra a Madeira e contra os madeirenses. E aquilo que foram ontem as declarações do Sr. Presidente do Governo, a afirmar taxativamente que esta lei é melhor que a lei de 2007, mas está aquém da lei de 2010. Esta declaração demonstra uma coisa: o Dr. Alberto João Jardim é cúmplice da Lei de Finanças Regionais que estão a preparar para a região autónoma da Madeira. Noutras situações, e perante leis de finanças mais benéficas para a região, nós tivemos a demissão do Presidente do Governo e a convocação de eleições num confronto com o Governo da República. E eu pergunto, perante essa nuvem negra chamada de Lei de Finanças Regionais, o Sr. Presidente do Governo não se vai demitir e convocar eleições? Porquê que não o faz? Porque era importante, num momento destes, uma posição de força. E nós o que estamos a ver é que da parte do PSD e do CDS-PP na Madeira, que são governo na República, que têm responsabilidades, que sabem já o conteúdo da lei, que estiveram nas negociações dessa lei, estão em silêncio e com discursos
muito brandos em relação a esta questão. A lei de 2007 foi acusada de todos os pecados. A de 2010, que o Partido Socialista também aprovou na Assembleia Regional e enviou para a Assembleia da República, foi acusada de todas as virtudes. Uma boa acusação. Só que esta lei que vem aí é muito pior que essa. E há aqui outra questão. É que nós não estamos em 2007 e não estamos em 2010. Se em 2007 a dívida conhecida da Madeira era de 2 mil milhões de euros, nós em 2012 temos uma dívida de 6.500 milhões de euros. Há uma diferença enorme em relação à situação de 2007 e em relação à situação de 2012. A situação económica da região, a situação financeira do Governo e das câmaras, a situação das famílias e das empresas, os níveis de desemprego são completamente diferentes. E o que se esperaria hoje era a solidariedade do Estado. Porque aquela dívida que nós temos sobre as nossas cabeças e os nossos ombros, a Madeira não tem condições de pagar. E basta olhar para o orçamento do PSD para 2013, o orçamento da região, que eles aprovaram. 55% das receitas próprias da região é para o serviço da dívida. Ou seja, mais de metade da nossa riqueza é para pagar juros. E o que eu pergunto é o seguinte: como é que a Madeira, sozinha, vai pagar esta dívida? É impossível. A região autónoma da Madeira não tem recursos próprios, não tem economia para pagar esta dívida. E era necessário, e é necessário, que nesta Lei de Finanças Regionais exista solidariedade do Estado para pagamento da dívida da Madeira. E em relação a esta matéria, não se vê, nem da parte do PSD, nem da parte do CDS, qualquer afirmação. E qualquer reivindicação em relação ao povo da Madeira. E eu recordo, e vamos deixar a política de lado, vamos aos factos. O Partido Socialista, no Governo da República, pagou 70% da dívida da Madeira. E eu pergunto, quanto pagará o Governo PSD, CDS-PP da dívida da Madeira? Porque nós temos memória e os madeirenses têm memória. Perante uma dívida desta envergadura, a Madeira não tem condições de pagar. E perante uma dívida destas, é necessário a solidariedade do Estado. E deixo aqui um apelo ao Sr. Presidente da República, que tem que garantir que a Madeira e o Porto Santo não são tratadas como regiões estrangeiras. Os madeirenses e os porto-santenses têm que ser tratados como cidadãos portugueses de primeira. E o Sr. Presidente da República deve utilizar a sua magistratura de influência para ajudar a Madeira e o Porto Santo nesta negociação para termos uma lei de finanças regionais justa e que exista solidariedade do Estado no pagamento da dívida da Madeira. Nós não admitimos, em circunstância nenhuma, que sejam os madeirenses a pagar uma dívida que não conseguem pagar. Nós não admitimos que sejam os madeirenses e porto-santenses a pagar os erros da governação do PSD. Não fomos nós, madeirenses e porto-santenses, que cometemos estes erros e estes pecados financeiros. Quem cometeu foi o PSD. O PSD está-se a mostrar incapaz de qualquer relacionamento com o Governo da República que traga bons frutos para a região autónoma da Madeira. Falharam no plano de ajustamento financeiro para a região. Têm falhado nas ambições da Madeira em relação aos orçamentos de Estado que têm sido aprovados na República. E estamos sendo novamente derrotados em relação à Lei de Finanças Regionais. O que nós, olhando para a realidade regional, nos apercebemos é que, enquanto este Presidente do Governo estiver à frente dos destinos da Madeira, a Madeira será penalizada. Por uma razão muito simples. Porque quem cometeu o crime e a irresponsabilidade foi o Dr. Alberto João Jardim. E, portanto, quem cometeu o crime não é um bom negociador com o lado de lá. E não tem credibilidade para negociar. E é por isso que, neste momento de grandes dificuldades, em que a Madeira e o Porto Santo atravessam o pior momento da sua história dos últimos 36 anos, é necessária esta solidariedade do Estado. E o Partido Socialista tudo irá fazer no sentido de, na Assembleia Regional e na Assembleia da República, conseguir melhores condições para uma lei de finanças regionais que possam servir de facto a Madeira e o Porto Santo. E nós temos a convicção neste momento que da parte do PSD e do CDS-PP nada farão para resolver este drama e este problema que é a nossa dívida, que é o dia-a-dia dos madeirenses. E se nós olharmos para a nossa realidade, nós já estamos a pagar as consequências da governação do PSD de forma violenta. 23 mil pessoas inscritas
no centro de emprego. Neste ano que agora está a findar, 12.000 novos cidadãos madeirenses foram aos centros de emprego se inscrever. Temos imigração que não há memória desde o 25 de Abril na região autónoma da Madeira. Hoje, todas as semanas, muitos jovens e menos jovens vão para o aeroporto para sair da região autónoma da Madeira. Temos a pobreza e a exclusão social a crescer a olhos vistos. E o que sentimos é que temos um governo regional do PSD que não governa. Estão eleitos há mais de um ano e ainda não governaram e não começaram a governar. Andaram um ano preocupados com os seus assuntos internos e não resolveram um problema dos madeirenses. E é necessário colocar um fim a isto. E o fim a isto vai chegar quando os madeirenses forem chamados a votar, que é nas próximas eleições autárquicas. Muito obrigado.